galera, você está no canal Jovens de Fogo e eu quero partilhar com vocês uma palavra que tem como tema o poder da intercessão a partir de um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 17, dos versículos 8 ao 13. Então pega a sua palavra, sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 17, dos versículos de 8 ao 13. Deus deseja falar com você através dessa palavra. O texto diz o seguinte: então Amaleque veio combater contra os israelitas em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e sai para lutar contra Amaleque. Amanhã estarei de pé sobre o topo da colina com o cajado de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe havia mandado e lutou contra os amalecitas. Entretanto, Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, Israel vencia. Quando abaixava as mãos, Amaleque vencia. Como as mãos de Moisés se tornassem pesadas, pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que se sentasse, enquanto Arão e Hur, um de cada lado, lhe sustentavam as mãos. Assim as mãos de Moisés ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Eu quero refletir duas coisas principais com vocês através desta palavra. A primeira delas, o combate, e a segunda delas é a intercessão. O texto deixa muito claro que o povo de Israel estava sendo atacado pelos amalecitas. E por isso eles estavam em combate contra os amalecitas. Esse combate de Israel contra os amalecitas simboliza o combate que a igreja enfrenta contra o diabo, contra Satanás, contra as ciladas do demônio. Porque o demônio ele luta contra a igreja, luta contra os valores da igreja, contra aquilo que a igreja prega, contra o evangelho, porque a igreja não faz outra coisa senão estabelecer o reino de Deus sobre a face da terra. E por isso o inimigo que não quer que o reino de Deus se estabeleça, ele luta contra a igreja, ele luta contra os cristãos para impedir o avanço do reino de Deus sobre a face da terra. Mas há uma coisa fundamental que nós vemos nesse texto, é que enquanto o povo de Israel batalhava, Moisés intercedia. É claro que o texto não diz que ele estava em intercessão, fala que ele estava com as mãos levantadas, mas as mãos levantadas na Sagrada Escritura simbolizam a oração, o clamor a Deus. Então nós podemos dizer claramente que Moisés estava clamando a Deus pelo povo de Israel. Tanto é que quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. E quando ele abaixava as mãos, Israel perdia. E nós podemos deixar muito claro que a vitória de Israel sobre os amalecitas se deu por conta de Moisés permanecer com as mãos levantadas em clamor, em oração. Por isso que a vitória de Israel foi marcada pela intercessão de Moisés. E por isso eu quero dizer o seguinte, que a vitória que a igreja deve ter sobre o inimigo, ela também será marcada através da nossa intercessão. É a nossa intercessão que sustenta a igreja. É a nossa intercessão que vai garantir a vitória da igreja sobre todas as perseguições, todas as tribulações, sobre todas as crises, sobre todas as calúnias, sobre todos os combates que a igreja enfrenta, que nós enfrentamos. É a nossa intercessão que vai sustentar a igreja. E é por isso que eu quero dizer o seguinte: Deus está procurando intercessores. Ele está procurando combatentes na oração, pessoas que sejam de fato dispostas a se gastar em oração, a se doar em oração, a se rasgar em oração para sustentar a igreja através do clamor. Mas para isso, para que Deus possa levantar intercessores, ele precisa de fato encontrar pessoas que estejam dispostas a se colocarem na brecha, na intercessão pela igreja, pelo povo de Deus, pela nação. Deus está procurando pessoas disponíveis
para a oração. E eu quero te dizer que a grande marca de um intercessor é, antes de tudo, o amor que ele tem pelas almas, o amor que ele tem pela igreja. Um intercessor é um homem que clama, é uma mulher que clama, é uma pessoa que ama tanto a igreja, é uma pessoa que ama tanto as almas, que ama tantas pessoas, que ela se debruça e se doa em oração por essas pessoas, porque ela sabe do poder que a sua oração tem diante de Deus, a tal ponto dela saber que a oração dela sustenta os irmãos que enfrentam dificuldades, os irmãos que enfrentam crises, os irmãos que enfrentam combates. A pessoa que é uma pessoa de clamor, a pessoa que é uma intercessora de verdade, ela sabe que a oração dela tem poder. Por isso a grande marca de um intercessor é o amor que ele tem pelas almas, que o leva a se gastar e a se doar em oração por elas. É esse amor, é esse zelo, é esse cuidado tão profundo pelas almas, tão profundo pela igreja, tão profundo pelos irmãos, que o leva a se gastar em oração. E a palavra de Deus ela deixa muito clara nos Salmos que Deus fala o seguinte: pede-me e eu te darei as nações como herança. Por isso aquele que clama, o clamor dele rasga os céus, brada aos céus, a tal ponto de Deus confiar a essa alma um povo numeroso. E eu quero te dizer o seguinte: o seu clamor, ele tem poder de sustentar a igreja. O seu clamor tem poder de trazer almas para Deus, tem poder de trazer almas para o Senhor. A sua intercessão tem poder de fazer coisas extraordinárias, mas você precisa crer no poder da sua oração a tal ponto de você se rasgar em oração para que Deus possa confiar a você a igreja, confiar em você um povo, confiar a você almas que Ele deseja ganhar através da sua oração, através do seu clamor. Mas você precisa ser uma pessoa que ora e que clama. Nós vivemos tempos de combate, tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos de calúnias, tempos de escândalos, tempos em que vários líderes cristãos também têm abandonado a fé, se desviado do caminho. E isso muitas vezes reflete em nós de uma forma muito profunda. Mas eu quero te dizer que a nossa oração tem poder de levantar aqueles que estão abatidos, aqueles que estão feridos, aqueles que estão machucados, aqueles que não têm força mais para orar e para clamar por si mesmos. A nossa oração tem poder de levantar a igreja nesse tempo tão difícil que nós vivemos, de tanto desânimo, de tanto esfriamento espiritual, de tanta ruína, frieza. Deus tem planos para nós nesses tempos. Deus tem planos para a igreja nesses tempos. E Ele quer levantar combatentes pela oração, combatentes pelo clamor, para que nós sejamos aqueles que vão levantar a igreja para um tempo novo de despertar espiritual, para um tempo novo de avivamento, para um tempo novo em que novos irmãos serão resgatados, novas pessoas serão resgatadas e que o reino de Deus vai se estabelecer sobre a face da terra. Um tempo em que o Senhor vai levantar um povo bem disposto para a vinda gloriosa dele. Mas esse tempo será preparado pelos intercessores, será preparado pelos combatentes pela oração. Não pense que a sua oração é em vão. A sua oração tem poder de mudar o rumo da igreja, o rumo dos nossos tempos. Por isso peça ao Senhor nesse dia, nesse momento, que Ele te faça um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher de intercessão, de clamor, de fato. Peça ao Senhor que Ele te possa te levantar como um combatente pela oração. E como combatente, Ele possa te usar para salvar almas, para resgatar o povo dEle, e para levantar aqueles que estão abatidos e humilhados. O Senhor quer fazer grandes obras através da sua vida. Por isso clama a Ele para que Ele te levante como intercessor. Clama a Ele para que Ele te levante como combatente na oração. Porque Deus tem planos para fazer através da sua vida. Nós te clamamos isso nesse momento, Jesus. Que o Senhor possa nos levantar como combatentes na oração, como
Senhor possa nos levantar como intercessores, como homens e mulheres que se coloquem na brecha, na intercessão pelo teu povo, na intercessão pela nação, na intercessão pela tua igreja, Jesus. Nós queremos ser pessoas que sustentem a igreja pelo nosso clamor, e pessoas que possam sustentar os irmãos pela nossa oração. Que o Senhor possa levantar aqueles que estão abatidos através de nós, Jesus, através do nosso clamor, através de nossa intercessão. Levanta, Senhor, levanta combatentes, levanta intercessores, levanta, Jesus, pessoas que sejam de fato dispostas a se rasgarem em clamor, em oração, pelo teu povo, pela tua igreja, Jesus. Nós te clamamos, levanta-nos, Senhor. Levanta-nos nesse momento, nesse dia, nesse instante. Levanta cada alma que está ouvindo essa oração, que está ouvindo essa palavra, para que eles também sejam combatentes pela oração, Jesus. Para que o teu reino se estabeleça sobre a face da terra através desses irmãos que clamam e se rasgam em oração e em clamor. É esse o nosso pedido, é esse o meu pedido nesse dia, Jesus. Levanta intercessores, levanta, Jesus. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. É isso que o Senhor fala para você nessa noite, nesse dia, nesse momento. Que Ele te levanta, restitui as suas forças, te faz guerreiro, te faz combatente nele. Deixa o Senhor te incendiar com a porção dobrada do Espírito Santo. Deixa Ele despertar o seu coração para o clamor e para a oração, para a intercessão. Deus quer te usar como usou de Moisés. Deus quer fazer da igreja nesses tempos vitoriosa sobre todos os momentos, sobre todas as crises que ela tem passado, sobre todos os combates que ela tem vivido. Ela quer fazer vitoriosa através do nosso clamor, através de nossa oração. Então creia, a sua oração tem poder de mudar o rumo da história do mundo. Por isso, seja uma pessoa que ora, seja uma pessoa de intercessão, um combatente pela oração. Deus tem carinho, Deus tem zelo por aqueles que estão dispostos a orar e se entregar de verdade. Não que Ele não tenha pelos outros, mas Deus, Ele escuta aqueles que se dobrem em oração. Então tenha plena certeza, a sua oração tem poder. E Deus quer usar da sua oração para manifestar a sua graça e poder nos tempos que nós vivemos. Que Deus abençoe a sua vida. Seja uma pessoa de